paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Cláudio Maia, estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus da Candelária, em Natal, no Rio Grande do Norte, e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, cujo título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e vendo principalmente a influência de ideologias e teologias que são contrárias à ortodoxia bíblica e à nossa fé cristã. E hoje vamos falar sobre a doutrina bíblica do pecado e a deturpação que tem ocorrido por parte de alguns desses movimentos. E quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia ou revista, se você está com ela à mão, para fazermos a leitura bíblica que encontra-se na Epístola aos Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja, o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da Epístola aos Romanos, trata exatamente desse tema, da universalidade do pecado. E quando falamos de pecado, o pastor Douglas, comentarista da lição, destaca que a palavra ratá, do hebraico, e a palavra amartia, do grego, que ambas têm a mesma ideia. Elas apontam para a ideia de uma teologia de errar o alvo, daquilo que é o que levou o homem a desobedecer a Deus. Aquilo que mostra o que o homem fez contrário ao que Deus queria que fizesse. Por isso que todo pecado, ele tem uma característica de rebeldia, de desobediência. Observe que todo o universo obedece a Deus restritamente. Todos os astros, a natureza, o Sol, a Lua e todos os planetas, eles funcionam exatamente como foram planejados para funcionar. Tudo funciona exatamente do jeito que Deus ordenou. Os únicos desobedientes do universo somos eu e você, que somos pecadores. Então, essa é a ideia de pecado, desobediência, rebeldia, errar o alvo, não só no sentido de estar no caminho errado, mas também de acertar o alvo errado, de ir por nossa própria vontade, por um caminho diferente do caminho que Deus traçou. Porque quando eu quero fazer algo diferente daquilo que Deus disse que eu deveria fazer, então me ponho na situação de saber mais do que Deus e de querer ser melhor do que Deus e escolher o meu próprio caminho. Daí porque o pecado tem essa característica de transgressão, de desobediência, de ir contra aquilo que é o que Deus estabeleceu, sabendo que o que Deus nos deu é o melhor e as ordenanças, os mandamentos de Deus são a expressão do cuidado de Deus com a nossa vida. Quando desobedecemos, estamos fora daquilo que Deus tem para nós. E por isso, a coisa mais importante a ser destacada no que diz respeito ao projeto da salvação é inicialmente o pecado do homem. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem puro,
mas ele buscou muitas invenções, puro ou reto, ou seja, o homem foi feito, o homem, quando digo, falo a humanidade, né, Adão e Eva, foram criados sem pecado, em plena obediência a Deus, e isso lhes dava plena comunhão com Deus. Até o dia que Satanás soprou a ideia do pecado na alma e no coração daqueles dois, querendo mostrar a eles que eles poderiam escolher o seu próprio caminho e não apenas o caminho de Deus. E que eles deveriam ter esse conhecimento para serem iguais a Deus. Daí porque alguns associam aquela fala de Satanás com Eva no capítulo 3 de Gênesis, com a descrição que João faz da ideia do pecado e do mundo. Ele diz que ele fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência a soberba da vida e a concupiscência que está associada ao desejo, porque é exatamente isso que a mulher teve, né? Ela olhou para o fruto, desejou ter a capacidade e o conhecimento que Satanás disse que ela teria para ser igual a Deus. O orgulho de Satanás de querer igualar-se a Deus foi soprado na alma humana e eles pecaram. E esse é o evento mais importante a ser destacado nesse primeiro momento, que é a queda. A queda quer dizer o homem pecou e afastou-se de Deus. E quando falamos da queda, nós falamos que isso alcançou o homem em sua totalidade. Ou seja, o homem foi alcançado na alma, no espírito, na alma e no corpo. O espírito pecou e afastou-se de Deus, causando a morte espiritual. A alma pecou e ela agora tem desejos pecaminosos e vontade contrária à vontade de Deus. E o corpo também pecou porque agora carrega em si a consequência do pecado, que é a morte, além dos desejos também carnais. E aí nós vamos perceber que quando a gente fala de depravação total ou corrupção total, quer dizer, em primeiro lugar, que todo o homem, em sua totalidade, espírito, alma e corpo, foram corrompidos. Também quer dizer que todos os homens foram corrompidos, sem exceção, sem distinção. Todas as pessoas humanas, descendentes de Adão, foram corrompidas pelo pecado. A exceção aí de Cristo, porque foi gerado por Deus. E a outra questão é que tudo que o homem faz foi corrompido. Não somente os nossos atos, mas as nossas relações, os nossos desejos, tudo que há foi corrompido. Então, quando falamos de depravação total ou corrupção total, quer dizer exatamente isso. O homem todo foi corrompido, espírito, alma e corpo. Todos os homens foram corrompidos, porque não há nenhum que tenha escapado disso. E tudo que o homem faz foi corrompido, e os nossos atos, nossos produtos, nossas ações, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, tudo foi afetado pelo pecado. De fato, o apóstolo Paulo cita aqui a passagem do Antigo Testamento dizendo: não há nenhum que não peque, não há nenhum justo sequer, todos erraram. E ele vai concluir isso, Romanos capítulo 3, dizendo que todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é uma coisa muito importante para nós percebermos, porque isso é que vai dar base para a teologia da redenção. É isso que vai dizer a necessidade de Deus enviar o seu Filho Jesus. Veja o versículo mais conhecido das Escrituras, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, trata exatamente disso. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, porque Deus tomou o único Filho que tinha e entregou para morrer pelos pecadores, para que pela fé no sacrifício de Cristo, esses pecadores pudessem ser salvos. Porque os pecadores estavam perdidos. Porque a queda provocou a morte espiritual e um destino eterno terrível para toda a humanidade. Nós não podemos pensar que
o homem não é pecador ou que o pecado não é tão grave, porque todo pecado é uma afronta a Deus. E todos aqueles que afrontam a Deus têm já um destino eterno determinado, né? O salmista diz que para o inferno vão todos os homens que se esquecem de Deus. E isso inclui toda a humanidade. Logo, a teologia do pecado, ou a doutrina do pecado, ela é muitíssimo importante para nós entendermos a doutrina da redenção, a doutrina da salvação, a obra expiatória de Cristo. Se não entendermos que os homens são pecadores e que necessitam de um Salvador, então nós anulamos a obra de Cristo, nós anulamos o sacrifício de Cristo, nós tornamos a morte de Cristo em vão. Cristo pode ser um mártir, pode ser um exemplo, pode ser uma pessoa boa, menos um Salvador. E isso não é possível. Não é possível pensarmos nisso. Nós podemos pensar em Cristo, não podemos pensar em Cristo apenas como um mestre, apenas como um exemplo, ou muito menos como um mártir. Nós precisamos pensar em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu só posso entender que Ele é Senhor e Salvador da minha vida se eu entender antes que eu sou um pecador miseravelmente perdido, destinado a viver longe de Deus por causa dos meus pecados, mas que porque me amou, Ele proveu o meio de reconciliar-me com o próprio Deus por intermédio do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, por nós. Entende, queridos? Então, a doutrina do pecado, ela é fundamental para o entendimento da salvação, da redenção e da obra expiatória de Cristo. Se nós não entendermos isso, que o homem é pecador e que esse pecado afetou completamente o homem, nós vamos ter muitas dificuldades no que diz respeito a toda a doutrina bíblica. E como nós falamos, esse pecado ele alcançou o homem na sua integralidade, corpo, alma e espírito. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que o homem cuja corrupção e pecado afetou na sua integralidade, espírito, alma e corpo, alcança em Cristo a redenção em sua integralidade, espírito, alma e corpo. A Bíblia fala, por exemplo, que os que pecam os pecados sexuais pecam contra o corpo. Então são pecados do corpo. Há pecados que estão associados à alma, tudo aquilo que é desejo carnal, iras, invejas, porfias, toda sorte de mau relacionamento está associado à vontade, a desejo, aquilo que está associado à nossa alma. E os pecados associados ao espírito, eu penso que são aqueles que estão associados, por exemplo, à idolatria. Porque se Jesus disse que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, quem adora um falso Deus também adora e comete idolatria com o seu espírito. Logo, há pecados do espírito, há pecados da alma, há pecados do corpo. O espírito é regenerado quando é livre da influência do pecado, da lei do pecado, como o apóstolo Paulo fala. A alma vai sendo livre do pecado quando vai sendo transformada através da santificação para nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do pecado. Portanto, a alma vai sendo santificada através do distanciamento do pecado, enquanto que o corpo sofreu diretamente sobre si o efeito do pecado, que o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, o corpo é o que morre e a alma e o espírito são imortais. Mas o corpo será glorificado, e o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, na primeira epístola, dizendo: quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então, ou seja, nessa ocasião em que a glorificação vai acontecer,
cumprici-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Uma vez que a morte não alcança mais o corpo incorruptível, então o resultado físico do pecado desapareceu do corpo. A alma é alcançada pela salvação e é livre da lei do pecado. O espírito, a alma é alcançada pela salvação, vai sendo livre da influência do pecado. E o corpo será alcançado pela salvação na glorificação e estará livre da presença física e da consequência do pecado. Perceba que o pecado alcançou o homem na sua integralidade e a salvação também alcança o homem na sua integralidade. O que o homem fez através da sua desobediência e queda provocou essa consequência ruim para toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 5, fala que por um homem entrou o pecado no mundo e isso alcançou a todos os homens. Todos pecaram e todos estão distantes de Deus. Não há nenhum homem mais que possa livrar-se desse pecado, porque é algo que é inerente à natureza humana. Porém, Jesus Cristo veio exatamente para isso. A salvação foi provida por Deus exatamente para alcançar o homem em sua integralidade e salvá-lo, para que o efeito do pecado fosse completamente erradicado da totalidade da vida do homem. Então, essa é a doutrina bíblica do pecado, que está diretamente associada à doutrina bíblica da redenção, da salvação, e que é aquilo que é o projeto da salvação de Deus para a vida de todos os homens. Nós precisamos estar muito seguros a respeito disso e entender que isso é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Qualquer religião, qualquer ideologia, qualquer teologia que diminua o efeito do pecado e da queda sobre a humanidade, sobre a vida do homem, ou qualquer religião, ideologia ou filosofia que ponha o homem na condição de conseguir resolver o problema do seu destino eterno e das suas desobediências por si só, isso é contrário à Bíblia e à fé cristã. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de ideologia ou religião que desmanche o que é o projeto de Deus para a salvação e anule o sacrifício de Cristo. E isso é feito simplesmente se você anular o que é o pecado e como a Bíblia põe o pecado como tudo que é contrário à vontade de Deus e que vai tornar menor ou sem ação o sacrifício de Cristo. Isso nós precisamos entender para entender que qualquer movimento que trouxer uma teologia diferente dessa teologia de uma ortodoxia bíblica vai causar problemas a toda essa questão. E aí a lição vai destacar a questão da teologia do pecado social, fazendo uma referência à teologia católica, que a partir dos concílios de Medellín, 1968, e Puebla, em 1979, e a ideia de alcançar o homem em sua totalidade ou em sua integralidade, trouxe um pensamento, uma ideologia que veio a se tornar na teologia da libertação, no Brasil representada por Frei Leonardo Boff, e que tem uma versão gospel, vamos dizer assim, um reflexo também na teologia evangélica, a partir da chamada teologia da missão integral, que também surgiu nessa mesma década de 1960 a 1970, tem na pessoa do pastor René Padilha, equatoriano, radicado na Argentina, como um dos seus representantes, embora muitos outros teólogos tiveram surgido a partir da criação da chamada Fraternidade Teológica Latino-Americana. E aí surgiu essa ideia
de que a igreja precisa se posicionar ao lado dos pobres, lutar contra a opressão dos ricos e do Estado e libertar o homem da opressão dessas amarras sociais que o prendem e que causam o distanciamento social, causam a deturpação da vida social através dessa desigualdade social que aí é promovida. Veja só, nós precisamos entender bem todas essas questões. Primeiro que alguns associam essa questão da missão integral com o Pacto de Lausanne, em 1974, mas eu entendo que uma coisa não está associada à outra. Porque o Pacto de Lausanne, ele falava dessa questão da missão integral. Mas veja, a missão integral que o Pacto de Lausanne falava não era necessariamente uma missão social. Ele falava de quê? Evangelização e discipulado. Ou seja, alcançar o homem de forma integral, corpo, alma e espírito. Não só através da pregação do Evangelho, através da evangelização, mas também através do discipulado, da formação, do ensino, do crescimento, da edificação, todas essas questões. A teologia da missão integral é diferente disso, porque foca muito nessa questão do aspecto social. E veja, é claro que a igreja precisa atentar para as necessidades sociais dos ambientes em que ela está envolvida. É bem verdade que essa teologia, a partir da Fraternidade Teológica Latino-Americana, olhava para a questão da América Latina, Brasil, América Central e América do Sul, como sendo países que havia grandes problemas sociais, em virtude da pobreza, em virtude da corrupção dos governos, em virtude de tanta desigualdade social que havia muito forte na América Latina. Então, essa teologia focou muito esse aspecto aí. Porém, nós precisamos separar uma coisa da outra e entender qual é a missão da igreja e como a igreja deve se posicionar em relação a isso. Primeiro que há uma citação de questões bíblicas, como por exemplo, livro do profeta Isaías, capítulo 1, e há um destaque em relação a essas questões por parte da teologia da missão integral. Eu quero ler com você o capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 10. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Perceba aqui, primeiro, sim, há grandes problemas sociais, e isso tem um impacto espiritual muito grande. Deus está dizendo: eu detesto o culto de vocês, eu não recebo o sacrifício de vocês,
Quando vocês oram, eu viro as costas, eu tapo os ouvidos, eu não recebo, nem sei porque vocês vieram ofertar culto a mim, porque eu não aceito a presença de vocês no meu culto. E então é algo muito forte de fato. Poxa, Deus rejeitou o culto desse povo. Por quê? Ele disse: ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai das causas da viúva, aprender a fazer o bem. Então, de fato, haviam problemas sociais aqui e por isso Deus rejeita. Mas veja, aqui nós estamos falando de uma questão nacional. É tanto que a conclusão é: se você me obedecer, comerá o bem dessa terra. Ou seja, em Canaã vocês vão viver, a terra de Israel será vossa, a terra que mana leite e mel, é uma terra que dará o bem a vocês. Porém, se vocês desobedecerem, vocês vão ser devorados à espada. Há uma relação direta disso aqui com Deuteronômio 28, 29. Deus dizendo ao povo, se eles obedecessem a sua voz, guardassem os seus mandamentos, então Deus os poria por cabeça e não por cauda. Eles seriam invencíveis naquela terra e a terra produziria o bem. Mas se eles fossem desobedientes e não guardassem os mandamentos do Senhor, o chão seria de ferro, o céu seria de bronze e os inimigos teriam poder sobre eles. E de fato nós vamos ver que os cativeiros assírio e babilônico foram provocados por isso. Então veja, há problemas sociais aqui? Sim. Há injustiça social em Israel? Muita. Deus cobra disso deles e diz que não ouve as orações deles por causa disso? Sim. Mas nós não estamos falando de uma questão individual. Nós estamos falando de questões nacionais. É tanto que isso está associado a viver bem naquela terra ou ser expulso dela. Logo, nós não podemos tomar um texto como esse e levar para a igreja, ou muito menos para cada indivíduo. Nós não podemos fazer o pobre salvo porque é pobre e nem o rico condenado porque é rico. Ou achar que a igreja precisa interferir em questões de distribuição de renda, aliás, fazendo um tipo de teologia Robin Hood, tomando dos pobres para dar, tomando dos ricos para dar aos pobres e achando que essa justiça social é tarefa da igreja promover e que isso é algo que implica na questão da salvação dessas pessoas. Vamos separar uma coisa da outra. A igreja deve estar a favor da justiça social? Sim. A igreja deve promover essa justiça social com quanto esteja no seu alcance? Sim. A igreja pode ajudar as pessoas carentes e promover algum tipo de trabalho social, não só de assistência, mas de orientação e também de conforto para essas pessoas? Sim, mas isso não anula a questão de que cada pessoa individualmente precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador para ser salvo. Isso não anula a ideia de que nós somos pecadores individualmente e Jesus morreu por todos. Do mesmo jeito que o pecado alcançou a todos, sem distinção e sem exceção, Jesus morreu por todos, sem distinção e sem exceção, porque todos foram distanciados de Deus por causa do pecado. E todos podem ser alcançados pela salvação por intermédio de Jesus Cristo. Nós não podemos associar isso a questões de justiça social, distribuição de renda ou de qualquer situação terrena. É claro que o Evangelho, ele tem esse alcance também. Ele também tem um alcance social. Mas nós não vamos resolver todos os problemas sociais. Aliás, Jesus disse, os pobres sempre vão existir. Isso quer dizer que a pobreza não está associada apenas à questão de oportunidade. É claro que a oportunidade é importante e o governo deveria dar oportunidade a todos e a igreja, quando possível, dá oportunidade a todos para que possam ter uma melhoria de vida e uma condição social melhor. Mas não nos enganemos, o pecado causou a corrupção em todos os sistemas da humanidade e em todas as ações da humanidade.
Isso quer dizer que os governos corruptos são consequência do pecado e que isso só vai ser completamente resolvido quando o pecado for eliminado. E aí um dos problemas associados à teologia da libertação e à teologia da missão integral é essa veia ou essa influência do pensamento marxista dentro dessa questão. Porque qual é o grande problema do marxismo? É transformar todas as coisas em uma luta de classes. Colocar pobres contra ricos, pais contra filhos, mulheres contra homens, negros contra brancos. E isso não é o Evangelho de Cristo. Pelo contrário, enquanto o marxismo trabalha pela segregação e pela luta de classes, o Evangelho de Cristo trabalha pela unidade. É só você observar, no trimestre passado nós estudamos sobre os avivamentos. O avivamento do país de Gales, por exemplo, foi um avivamento que trouxe uma consequência social gigante para aquele país. Por quê? Porque fechou os bares, fechou as tabernas, fechou os prostíbulos. Nós lemos livros que falam sobre o avivamento do país de Gales, que diz que até houve um problema nas minas com relação aos cavalos, porque os mineiros tratavam os cavalos com pancada e davam os comandos xingando com palavrões. Depois que esses mineiros foram alcançados pelo Evangelho, eles não maltratavam mais os animais e nem gritavam mais dizendo palavrões. E os cavalos não obedeciam mais. E aí eles tiveram que ser orientados, né? Precisou reensinar esses cavalos a serem agora atenderem a comandos não mais com xingamentos nem com pancadas. Por quê? Porque o Evangelho mudou a forma das pessoas observarem o seu modo de vida e os relacionamentos. O avivamento do país de Gales trouxe uma consequência que foi muito destacada pelos jornais de Los Angeles. É que numa época de forte segregação racial, brancos e negros sentavam um ao lado do outro naqueles cultos, cantavam os hinos, eram cheios de poder, batizados com o Espírito Santo e estavam juntos numa mesma igreja, o que era impensável para a época, porque havia igrejas de brancos e igrejas de negros, e pensar em negros e brancos, pobres e ricos, todos alcançados pelo mesmo poder dentro de um avivamento, era algo que naquela época a sociedade não imaginava. Mas o poder de Deus e o verdadeiro Evangelho provoca isso. Logo, nós vamos perceber que marxismo e cristianismo são excludentes. Eles não têm como ser conciliados. Porque enquanto o marxismo trabalha pela luta de classes, o Evangelho trabalha pela igualdade entre as pessoas. É claro que isso também deve promover justiça social, igualdade social dentro daquilo que nós podemos fazer. Mas não podemos pensar que é trabalho da igreja se envolver totalmente com a política e promover as questões sociais que o governo é quem vai poder promover e essa desigualdade ser resolvida através da igreja. A igreja pode se posicionar, sim, em ser contrária à corrupção, em ser contrária àquilo que é a desigualdade social. Nós precisamos trabalhar para que isso ocorra, inclusive, dentro da própria igreja, que não haja discriminação de pessoas por nível social ou por gênero, qualquer outra forma, mas isso não anula a necessidade de todas as pessoas encontrarem em Jesus o seu Salvador e serem resgatadas do seu pecado pelo sacrifício de Cristo, recebendo essa salvação pela graça mediante a fé. Se nós pensarmos no que é a finalidade ou o fim último do marxismo, seria a extinção do Estado e uma sociedade que consegue se organizar sem hierarquia e portanto, há uma igualdade social. Mas se nós pensarmos o que é que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, nós vamos entender que haverá um governo totalitário, que é o governo de Jesus Cristo, no milênio, que vai reinar governando as nações com vara de ferro e o homem vai continuar
tendo o pecado, mas esse governo de Cristo vai exercer a justiça e haverá igualdade social e haverá cuidado com todas as pessoas através desse governo totalitário e absoluto que é o governo de Cristo. Então perceba que são duas coisas excludentes. Não é possível uma coisa ser conciliada com a outra. Então nós precisamos entender que o homem ser alcançado em sua integralidade, ou seja, a missão integral, quer dizer exatamente que o Evangelho veio para redimir o homem no seu espírito, alma e corpo, cujo efeito do pecado tinha deturpado tudo isso, e que a obra de Jesus Cristo é suficiente para alcançar toda a humanidade na sua integralidade. E isso é missão integral. E não nós nos envolvermos com a questão da distribuição de renda, ou nos envolvermos com a questão da reforma agrária, ou coisas desse tipo, ou mesmo achar que pobres devem ser protegidos contra ricos. Veja que Jesus, como disse, ele falou que os pobres sempre existiriam. E existiam ricos também na época de Jesus. Inclusive, a Bíblia fala de mulheres que eram ricas, que tinham propriedades e que mantinham o ministério de Jesus ou investiam no ministério de Jesus, que a Bíblia diz que elas sustentavam a Jesus ou serviam a Jesus com as suas fazendas. Ou seja, eram pessoas ricas que investiam no ministério de Jesus. Mas Jesus também disse que sempre haveriam os pobres e que isso não ia se acabar. De forma que nós não podemos achar, como disse, que o pobre será salvo só porque é pobre e o rico condenado só porque é rico. Na verdade, Jesus veio para alcançar o pobre e o rico. E pobres e ricos são pecadores e precisam ser alcançados pelo sacrifício de Cristo. E isso é o que nós precisamos pregar. Pregar a justiça social com base no Evangelho, sim. Na transformação social que o Evangelho traz, sim. Mas não achar que os problemas sociais é que são o grande problema da humanidade. Porque eles sempre vão existir e só serão resolvidos quando a presença física do pecado desaparecer, com a glorificação do corpo de todos aqueles que serão salvos. E isso é algo que a gente precisa ter cuidado, de não achar que o aspecto social é mais importante do que o aspecto espiritual, ou misturar uma coisa com a outra. Na verdade, nós vimos que quando a igreja prega o verdadeiro evangelho, isso também provoca uma transformação social. A exemplo do que eu falei do avivamento do país de Gales. Quantos nós já vimos no Brasil que nós vivemos, e eu sou crente desde menino e vivo essa experiência há muito tempo, vendo uma pessoa que estava em situação social bem complicada e que muitas vezes o pouco que ganhava gastava tudo com bebida, porque é uma forma inclusive de fugir dos seus problemas através de uma bebida barata que logo entorpece a mente, e se afundava nessas questões, e essa pessoa foi alcançada pelo Evangelho e agora deixou de beber, deixou de drogar-se, deixou de fumar e portanto não gasta mais dinheiro com isso. Agora viu na sua família a coisa mais importante que ele tem, porque vai entender que a família é um projeto de Deus e começa a cuidar melhor da sua família. Essa família agora melhor cuidada, amada, protegida, também vai alcançar outro nível de prosperidade, inclusive emocional. A igreja ajuda com a cesta básica, com isso ou aquilo, às vezes arranja um emprego para aquela pessoa, para a esposa, para a filha, e daqui a pouco a gente vê essa família sendo transformada através da transformação do Evangelho, que também promove melhor vida social, né? E o livro dos Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, isso é algo que a igreja já faz. Claro que a igreja também poderia fazer um trabalho social melhor,
inclusive de dar oportunidades para pessoas em situação de risco, em comunidades carentes, de alcançá-las, inclusive mantendo escolas, hospitais e tal, que há isso no mundo. Poderia ser muito mais? Poderia. Poderia ser melhor? Poderia. A igreja poderia fazer mais em termos de justiça social? Sim, mas eu acho que é aí que a igreja pode atuar, não atuando a nível de governo ou a nível daquilo que está fora do alcance da igreja. E nem mesmo transformando essas pessoas em alvo prioritário de uma justiça social e não da justiça divina através da salvação. Por isso que é muito importante nós mantermos essa teologia com a doutrina do pecado e a doutrina da salvação como o foco da igreja. Isso é que é o Evangelho. Há pessoas que estão pensando muito somente naquilo que pode fazer para melhorar a vida das pessoas aqui na Terra, quando nós deveríamos pensar muito mais em como resolver o problema do destino eterno dessas pessoas para que elas possam viver bem a eternidade, que aliás será um tempo infinitamente maior do que a Terra, a vida terrena que elas têm aqui. Além disso, a revista vai destacar também o aspecto do liberalismo teológico, que também vai distorcer várias questões, como a questão da Bíblia como autoridade máxima sobre a nossa vida, como sendo inspirada por Deus, e ainda trazer distorções no que diz respeito a essa questão de como a Bíblia olha para o ser humano como um pecador que precisa de salvação. E aí, por isso mesmo, é que na hora que a gente tira isso da nossa fala, na hora que a igreja deixa de focar naquilo que é a doutrina do pecado e, consequentemente, a doutrina da salvação, aí nós começamos a normalizar o pecado e achar que tudo bem, que é assim mesmo, que as pessoas são dessa forma mesmo, então há pecadinhos que podem ser tolerados e há coisas que são menores. E aí a revista fala de crise ética e moral, imoralidade sexual, dessacralização da vida, que são tópicos que nós vamos trabalhar melhor nas lições seguintes e falar sobre essas questões. Quando fala de crise ética e moral, fala exatamente dos valores sendo distorcidos, das virtudes cristãs sendo distorcidas, porque a hora que nós entendemos que todo pecado é uma agressão a Deus, nós entendemos também que a vida humana precisa ser vivida segundo a vontade de Deus em santidade. E por isso nós precisamos ter uma vida com ética e moral conforme a palavra de Deus e aquilo que Deus diz que nós deveríamos viver. Ao mesmo tempo que a nossa vida sexual deve ser orientada pela palavra de Deus, entendendo que Deus tem um padrão para nós. E esse padrão foi devidamente estabelecido nas Escrituras. Todas as vezes que eu quero corromper esse padrão, eu vivo fora do projeto de Deus. E um pecado sempre vai levar a outro pecado. Já tem gente hoje querendo que não se chame mais a pedofilia de pedofilia, porque isso não seria mais um crime, mas apenas pessoas que gostam de outras pessoas de idade menor e que em alguns países já há alguém trabalhando para que isso não seja mais crime e que, inclusive, que pais e filhos deveriam poder se relacionar de forma sexual porque são uma família e eles se amam e tudo bem se eles tiverem isso, entende? Essa é a questão. Quando nós rompemos com a ideia do pecado, nós começamos a ter um relaxamento moral, ético, os valores vão sendo distorcidos e nós vamos cada vez mais nos afastando de Deus. Há países que, aí pensando já na questão da dessacralização da vida, há países que aprovaram a ideia da pessoa paciente terminal, incurável ou coisas desse tipo, ter direito a morrer em paz, a eutanásia.
E aí, nesses mesmos países, hoje há gente lutando judicialmente para que o companheiro também tenha o mesmo direito. Veja, um marido idoso vê a sua esposa idosa, agora contraindo uma enfermidade incurável e sofrendo e batalha para que ela tenha o direito de morrer em paz, né? A eutanásia, a boa morte, como é chamado. Então, o governo, após verificar a situação daquela pessoa, autoriza que ela possa levar uma injeção letal e então encerrar a sua vida, teoricamente para encerrar aquele sofrimento e ela poder viver em paz. E o seu companheiro agora idoso também disse, bom, eu não tenho mais filho, eu não tenho neto, eu não tenho ninguém, eu não tenho mais razão para viver. Então eu quero o direito de também poder levar a mesma injeção letal e partir juntos para a morte, abraçados, o casal. Isso parece tão lindo, tão romântico, tão maravilhoso, mas isso é contra a vida que é dada por Deus. Tanto a eutanásia, como mais ainda o outro que não tem o mesmo problema de doença terminal, que também quer ir junto. Parece ser bonitinho, pode ser bem romantizado pelos filmes e séries, mas isso é contrário à vida. Entende? Quando nós não pomos a verdade bíblica sobre o pecado e a salvação como sendo a base de todas as coisas, nós vamos relaxando moralmente e vamos mudando aquilo que é o mais importante, que é a vida eterna com Cristo, e não como nós vivemos nessa terra. Olhar para a justiça social e olhar para o bem das pessoas enquanto aqui vivemos, sim, é tarefa da igreja. Mas nós não podemos transferir isso para a salvação e a vida eterna, porque são coisas distintas e nós precisamos trabalhar bem isso. Alcançar o homem na sua integralidade quer dizer pregar um evangelho que mostra esse homem como sendo um pecador integral e Jesus Cristo como sendo um Salvador que oferece uma salvação integral para o homem pecador integral. É isso que nós precisamos fazer. Então, queridos, resumindo e encerrando a nossa lição, algumas coisas práticas que nós precisamos observar dessa lição. A primeira, não podemos deixar de ressaltar a doutrina do pecado e, consequentemente, a doutrina da salvação como sendo o eixo central da Bíblia Sagrada e da obra redentora de Jesus Cristo. E não negociar o pecado e nem a salvação de ninguém por outros meios ou de outra forma. Segundo, não podemos deixar que ideias marxistas influenciem o cristianismo, porque, como vimos, eles são excludentes e uma coisa não combina com a outra. Marxismo combina com comunismo, que não combina com o cristianismo, e nós não podemos deixar que isso traga qualquer tipo de influência. E em terceiro lugar, nós precisamos continuar pregando o Evangelho e dizendo que Jesus é o Salvador. E também, dentro do nosso raio de ação e da nossa possibilidade, cuidando do pobre, do necessitado, fazendo justiça social dentro daquilo que é a nossa possibilidade e ajudando essas pessoas, inclusive com conforto e consolo a todos aqueles que estão em situação social desfavorável e fazendo o que é possível ao nosso alcance. Podemos fazer muito mais? Podemos. E a igreja, há várias igrejas no mundo que oferecem escolas e hospitais e cursos e assistência e tantas outras coisas que poderia ser feito. Infelizmente, nem todos fazem, mas alguma coisa pode ser feita. Mas isso não quer dizer nada referente à vida eterna. Isso tem a ver com a vida aqui, que nós precisamos, claro, cuidar uns dos outros, mas oferecer para essa pessoa que recebe a cesta básica, ou que recebe a assistência social, ou que recebe qualquer tipo de ajuda da igreja, oferecer a ele muito mais, e em primeiro lugar, a mensagem da salvação. Porque se ele morrer pobre ou se morrer rico, mas longe de Deus,
terá um destino eterno terrível. E se morrer rico ou morrer pobre, mas morrer salvo na pessoa de Jesus Cristo, viverá toda a eternidade com Deus. E isso é o mais importante que nós precisamos focar na vida de cada pessoa, cuidando do corpo, da alma e do espírito e pregando um evangelho integral que oferece a salvação para todos e para o homem em toda a sua totalidade. Se você gosta desse vídeo, se você nos assiste, eu vou pedir que você curta o vídeo, que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, da sua família, dos seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, marca o sininho para receber as notificações, para que você possa acompanhar também os nossos vídeos todas as semanas. No próximo domingo, se Deus nos permitir, a lição número 3, o perigo do ensino progressista, e também vamos aprender muito sobre essas questões. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.